Eu converso agora com o administrador, o professor Renato Santos. Eu peço até perdão, não é economista, não é, professor? Mas a gente discute tanto esses temas que a gente acaba lhe titulando também assim, né, por economista. São temas que são importantes de serem discutidos com a nossa comunidade, com os telespectadores. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo para esse diálogo. Boa tarde, à disposição. Além, né, dessa discussão política, muitas vezes alienada e cega por uma briga de bandeiras partidárias, o senhor acha que esse retorno da taxação dos combustíveis pelos tributos federais, ele era necessário para o momento, aí diante dessa alegação da perda de receita, né, pelos estados, e do outro lado, o preço que nós, consumidores finais, nós temos que pagar, né? Como é que a gente pode equilibrar aí essa balança, professor? Sim, do ponto de vista dos estados, para aqueles que vinham aplicando uma alíquota muito elevada, era o caso, por exemplo, no Piauí, né, a redução para um nível bem baixo no governo anterior, de alguma forma, balançou o orçamento financeiro estadual. É inadmissível que ele volte para o mesmo patamar anterior. Quer dizer, é preciso aí uma graduação tal que contemple a necessidade de receita do Estado e também o custo de vida, porque combustíveis, ele tem um índice bastante elevado na composição do índice do custo de vida. No tocante aos tributos federais, eles tinham menor valor, certo? Em termos de alíquota, e já foi feito o reajuste, certo? Bom, no meu entender, eu acho que deve-se procurar fazer um estudo mais acurado dessa situação e daí então se definir com clareza, com transparência, a alíquota ideal sobre aquela base de cálculo que chega até o consumidor final. Professor, o senhor acha que os governos eles terão aí mais capacidade então de promover políticas públicas a partir dessa reoneração? Tributos como PIS e COFINS, que são federais, não é? Eles vão diretamente para a assistência social. Os estados também reclamaram muito que perderam receita, não é? E que muitos projetos foram comprometidos. O senhor acredita nessa capacidade, não é, do Estado de recuperar essa autoestima em fazer e executar os seus projetos? Acredito sim. Eu tenho muita confiança neste governador que aí está. Eu não quero ainda fazer uma avaliação mais profunda. Espero que mais algum tempo de governança para se poder falar de forma mais habilizada. Porém, percebe-se que o governador atual, Rafael Fonteles, ele vem aí com uma série de inovações, principalmente em termos de governança. Isso é muito importante. É uma pessoa nova, né, cheia de vida, escolheu uma equipe de bom nível, sem nenhuma interferência ou comprometimento com segmentos políticos, né? E isso é muito bom, né? É lógico que, à medida que o governador conseguir implantar as políticas públicas e elas se mostrarem efetivas para a comunidade piauiense, os resultados, evidentemente, serão benéficos. Outra coisa também que eu venho já admirando são os compromissos que ele está assumindo com a infraestrutura do Estado, né? Eu me reporto neste momento ao anúncio da
recuperação da hidrovia do Rio Parnaíba, isso é algo fantástico, né? Como também a construção aqui inicialmente de um terminal pesqueiro em Luiz Correia, inclusive com um retroporto, onde pode se instalar indústria para beneficiamento do pescado, né? Vejo também com bons olhos a questão de um terminal turístico e para lazer, também na mesma área, e fundamentalmente a questão de um terminal, vamos dizer, comercial, que principalmente para receber combustíveis, Parnaíba passaria a ter um terminal de combustíveis, como também o escoamento da soja. Acrescentes ainda o comprometimento do governador com a ZPE de Parnaíba. A ZPE, que é uma realidade. Tá? Já algumas empresas funcionando lá, e 7 ou 8 projetos tramitando no CZPE. O que é isso? É o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, um órgão vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio. Um tema que o senhor conhece muito bem, tem literatura sobre isso. Hoje mesmo pela manhã, e sempre quando eu vou lhe entrevistar, eu gosto de revisitar alguns trechos, não é que o senhor faz a análise ali sobre o funcionamento e as prospecções para a ZPE de Parnaíba. O governador Rafael Fonteles, ele tem demonstrado realmente bastante empolgação aí nas suas falas sobre a ZPE e sobre esse porto de Luiz Correia. O senhor acha, então, que esses projetos estão andando em níveis ideais? Porque a gente falou tanto nesse porto, eu já nasci, esse projeto já existia, são mais de 100 anos se discutindo isso, não é? Projetos que vão e que voltam, não é? Recursos estagnados e perdidos ao longo do tempo. Esse novo projeto de porto, o senhor já deve ter pesquisado também sobre essa nova proposta. O senhor acha que é um nível ideal, que ele realmente saia do papel? Porque quando se fala nesse porto, as pessoas sempre esperam que seja um grande porto, mas será um porto adequado para a nossa condição e também realidade, né, do nosso litoral. O senhor acha viável, então? Perfeito, e o porto continua sendo um sonho, né? A modalidade como o governo do Estado pretende alavancar essa ideia, né? Como eu falei anteriormente, o terminal pesqueiro, o terminal para lazer e turismo, e nós não vamos ter um porto com capacidade para receber grandes navios. Nós temos um problema de profundidade na área, muito sério, apesar de ser que vai ser aprofundado para 9 metros, mas isso é muito pouco, né? Isso daí vai permitir o atracamento apenas de navios de calado igual a 13, 14 metros, que é uma diferença aí, que é o espaço para a manobra do navio, que se chama pé de piloto. Tá? Então nós vamos ter, se as coisas realmente acontecerem, vamos ter um posto de cabotagem, ou seja, para atracar navios de cabotagem, que são aqueles que navegam entre postos do país e de países vizinhos. Então, isso é possivelmente ir. Mas tem também, inclusive eu citei no livro que publiquei, uma vez restabelecida a navegabilidade do rio Parnaíba, né, tem uma alternativa muito importante para escoar essa soja lá do sul do estado
via Porto de Luiz Corrêa, sem que a modalidade de navio tenha necessidade de atracar. Ele pode ancorar lá fora, em águas profundas. E aí, essa soja seria transportada em barcas ou chatas que adentrariam o navio. Existe essa espécie de navio, né? O lache é um, o Ciebie também é um outro tipo. Então, uma coisa viria a complementar, certo? Aquilo que a profundidade da área não permite, a atracação de navio de grande porte. Para você ter uma ideia, ali no Pecém, o porto lá tem uma profundidade de 21 a 23 metros, né? Dependendo da maré. É uma profundidade que permite a atracagem dos navios pós-Panamax, isto é, aqueles navios que passaram a operar pelo canal do Panamá, que foi enlarguecido e também aprofundado. Professor, então, pela sua compreensão e avaliação, há viabilidade sim, não é, dentro desse novo projeto, dentro dessa nova proposta, não é, para o Porto de Luiz Corrêa, que vai servir, de uma certa forma, para o escoamento da produção, seja da soja no sul do Piauí, e também de outros insumos que foram produzidos por empresas aqui na nossa ZPE. Mas a avaliação da ZPE que o senhor faz, ela tem andado naquilo que o senhor anteriormente estudou ou naquilo que foi projetado para o funcionamento dela aqui na região? Olha, depois da criação da Invest Piauí, né, que era o Rafael Fonteles que estava no comando, houve um grande impulso, né, com o término das instalações, com a regularização da alfândega, certo? Que são, digamos assim, pontos fundamentais para que uma ZPE realmente possa funcionar. Muitas pessoas questionam o fato do Piauí não ter um porto para escoar a produção da ZPE, uma vez que sua produção toda é destinada ao exterior. Tudo bem, não existe, mas isso não é problema. Por quê? Porque estudos científicos comprovam que distâncias até 500 quilômetros, certo? O transporte rodoviário é um modal que atende muito bem às necessidades do transporte de mercadorias. E nós estamos a 480 quilômetros do Porto do Pecém, certo? Que é um porto mais comercial, né, com maior dinâmica do que o Porto de Itaqui, lá em São Luís, que tem já uma vocação mais específica, uma utilização mais específica, que é o transporte de minério de Carajás. Então, daqui para o Pecém, certo? Não há grande oneração e nem atraso em termos de frete. Porque nós temos que ressaltar também que um navio, para atracar, é fundamental que ele tenha praça. O que é praça? É uma quantidade de mercadorias suficiente que permita cobrir os custos durante os dias em que ele vai estar parado para carregar e descarregar. E já no Pecém tem um movimento de todo o estado do Ceará e outras paragens também, tanto da ZPE como outras indústrias que lá se encontram. E o comércio normal de importação e exportação. Como um grande estudioso sobre essa temática, é importante para a gente ouvir essa sua avaliação, né, e perspectiva
perspectivas também de que essas EPE, de que a proposta desse porto estão em um bom encaminhamento. O senhor já pincelou aí de alguma forma, né, essas estratégias, essa forma de se apresentar, essa dinâmica que o governador Rafael Fonteles tem tido agora nesses primeiros dias de governo, né? Mas eu queria que o senhor pincelasse também para a gente e apontasse, né, se as estratégias em relação também e em comunhão com o governo federal, elas têm sido, né, viáveis também, elas têm sido bem avaliadas dentro da sua avaliação. Bom, voltando também um pouco ao assunto anterior, eu tenho a dizer o seguinte: o Piauí hoje tem uma capacidade de investimento, né, em termos percentuais do seu PIB, melhor do que a relação de investimento do governo federal com relação ao PIB brasileiro, né? O estado do Piauí, no governo anterior do Hélito Dias, fez uma coisa muito importante que passa a repercutir favoravelmente agora, e já mais ou menos no final do ano passado, que é ter disponibilidade de recursos para investimento. Então, o que ele fez? Ele fez o equacionamento da dívida, da Previdência e da assistência social. Isso foi muito importante. E o governo federal está atrasado quanto a isso. Então, o percentual que existe por parte da União para investir em infraestrutura é insignificante. E sem investimentos do poder público, a coisa não funciona. Esperar apenas o setor privado é um pouco temeroso. Por quê? Porque no Brasil ainda existe uma coisa que precisa também ser resolvida. É a questão da falta de segurança jurídica, né? O empresário lá de fora não vem colocar dinheiro aqui, investir aqui no Brasil, porquanto não tem uma segurança jurídica para o investimento que venha a realizar. Então, 2 pontos fundamentais para o governo federal, né, se equilibrar financeiramente: equacionar a dívida da Previdência e assistência social, principalmente a da Previdência, porque cresce a passos gigantescos, e a economia que resultará daí, fazer investimentos em infraestrutura. Quando eu falo fazer investimento em estrutura, não me refiro apenas a rodovias, portos, mas fundamentalmente, o que é muito importante, investimento em tecnologia. Para quê? Para que o país passe a ser competitivo. Suas empresas tenham uma produtividade a nível internacional. Professor, muitíssimo obrigado pela sua linha de raciocínio, né, a avaliação que o senhor faz dessa nossa conjuntura nacional. É importante essa nossa reflexão de sabermos como estamos nos encaminhando, né, e até mesmo para que, né, o empresariado que nos acompanha agora nesse momento entenda quais são os rumos, né, que estamos tomando, para que ele recobre em si também essa autoestima, né, enquanto investidor e enquanto também uma parte tão importante dessa parcela de contribuição para o nosso desenvolvimento social. Bom, voltando ao assunto do porto, o governador afirmou numa entrevista concedida lá no próprio local
que os investimentos seriam do próprio governo estadual. Bom, se ele falar assim, melhor do que ele para expressar essa afirmativa. Ele vem lá da Secretaria de Fazenda, né? Então, oxalá que esses recursos sejam assegurados, venham a existir, para deslanchar o início das obras e, mais adiante, possivelmente, ele precise contar também com aporte financeiro do governo federal. Muito obrigado. Obrigado, professor, portanto, pelas suas considerações. Desejo um ótimo trabalho para o senhor também nos seus estudos e nas suas orientações junto às empresas que o senhor assiste. Muito obrigado. Boa tarde a todos.